Fala pessoal, beleza? Eu sou a Cris. No vídeo anterior eu fiz um paralelo entre o anime e o mangá, do 7º episódio do Dragon Ball clássico. Se você não assistiu, deixei o card da playlist aí na tela, para você poder maratonar esta série na íntegra. Mas caso já tenha visto, então vamos nessa, logo após a vinheta. Após encontrarem a ilha do Mestre Kami, Goku e Tite são muito bem recebidos pelo mestre, que imediatamente pergunta ao garoto se a menina que o acompanhava havia encolhido. Goku então explica que esta é a Tite, a filha de Gyumayo. Tite, muito desconfiada, pergunta a Goku se ele tem certeza se o ancião que está à frente deles se trata de Muten Roshi. Após a incerteza demonstrada pelo garoto, Tite decide tirar prova, atacando o mestre pelas costas, imaginando que se ele for mesmo Muten Roshi, ele irá desviar do ataque. Apesar de o ancião tentar defender o ataque a tempo, a lâmina que a garota atira acaba cortando o cajado do mestre, acertando-o em cheio na cabeça, deixando tanto o Goku quanto a tartaruga preocupados com a situação. Tite então afirma que este não pode ser Muten Roshi, mas o mestre a contesta dizendo que nem mesmo ele conseguiria se esquivar de um golpe baixo desses. Do mesmo jeito, a garota exige uma prova de que ele seja mesmo quem diz ser. Dúvida que é logo sanada, quando o mestre mostra a carteira de motorista à garota. Após todo mal entendido, Tite pede desculpas ao mestre, afirmando ser uma garotinha impulsiva. O mestre Kami finalmente pergunta o motivo de estarem ali. Então Goku pergunta se o mestre ainda tem o leque mágico chamado Baishosen. Após explicarem que precisam do artefato para apagarem o fogo do Monte Frigideira, o mestre diz que o emprestará, mas com uma condição. Quando Tite pergunta qual seria a condição, o mestre chama Goku em particular e pergunta ao garoto se a amiga dele, Bulma, o deixaria dar uma cutucadinha no peitinho dela. Imediatamente, a tartaruga o interrompe, questionando a decência do ancião e afirma estar decepcionado com ele. Mas o mestre diz à tartaruga para deixar de ser estraga-prazeres, afirmando que apenas deseja um pouco de alegria no fim de sua vida. Mais uma vez, a tartaruga questiona esta última afirmação do mestre, revelando que o velho tomou todo o elixir da vida eterna. Goku, ingenuamente, acha que Bulma não se importaria, que então, neste caso, não teria problemas. Antes de fecharem um acordo, o mestre pede ao garoto que não conte sobre isso a Tite, com medo que Gyumayo faça mau juízo dele. Após isso, Tite, por curiosidade, pergunta ao mestre qual foi o trato, mas ele desconversa e entra em sua casa para procurar o leque, porém não o encontra. Quando o mestre pergunta à tartaruga onde ele poderia ter guardado, ela diz que o mestre costumava usar o leque como descanso de panela. O ancião, surpreso ao saber que aquilo era o Baishosen, diz que o jogou fora por estar encardido de gordura, causando desesperança em Tite. Contudo, o mestre diz para não se preocuparem, porque ele irá pessoalmente apagar o fogo. Ao Goku perguntar se o mestre seria mesmo capaz de tal façanha, o ancião diz que nada é impossível para o mestre Muten Roshi. Preparados para partir, Goku pergunta como o mestre irá se locomover. Afinal, ele é o único ali que não pode subir na Quinton. Neste momento, o mestre invoca o Gamera Jr., uma tartaruga voadora que o leva a caminho do monte em seu casco. Goku e Tite chegam rapidamente ao local. Enquanto esperam pelo ancião, eles explicam a Gyumayo que por falta do artefato, o mestre Kami veio pessoalmente para apagar o fogo. Quando o mestre chega, é saudado com total reverência por Gyumayo. Contudo, o mestre diz ao rei que tem ouvido falar muito sobre sua índole duvidosa, que tem matado muitos para proteger o seu tesouro. O rei, envergonhado por sua avareza, se ajoelha diante do mestre e pede perdão, jurando que se o ancião apagar o fogo, ele jogará todo o tesouro fora. Contudo, o mestre diz que não precisa jogar fora. Antes que o mestre se prepare para apagar o fogo, cochicha com Goku sobre o combinado. Então o garoto chama a Bulma para conversarem. Quando a garota pergunta do que se trata, Goku diz na lata que o velho quer cutucar o peito dela. A garota fica pé da vida, mas é chantageada pelo mestre, que afirma que sem o trato, ele não apagará o fogo. Até mesmo Goku diz à garota que é só uma cutucadinha de nada, mas toma um cala-boca da garota, que sabe que ela tá nessa enrascada por conta dele.
Bulma diz ao mestre que mesmo sendo Muten Roshi, nada garante que vai conseguir apagar o fogo. Então afirma que só vai cumprir a condição depois que tudo der certo. Gyumayo, Tite e Ulon não entendem por que os três conversam tanto. Após combinarem tudo entre eles, o mestre se prepara para apagar o fogo do monte. Ao tirar seu traje superior, o velho pergunta a Bulma se ela o acha sexy, e com ironia, a garota afirma positivamente. O mestre, com muita dificuldade e a ajuda de Goku, sobe numa mureta em ruínas e se prepara para fazer sua principal técnica, o Kamehameha, surpreendendo a todos, inclusive Yantia, que observa de longe e explica a Pual o privilégio de poder presenciar a técnica mais poderosa de Muten Roshi, que concentra toda a sua força em um só ponto. Então o mestre lança sua técnica ao monte, fazendo com que todo o fogo desaparecesse num piscar de olhos. Mas Gyumayo, com todo o respeito ao mestre, acrescenta que não foi só o fogo que desapareceu, mas o monte e o castelo também sumiram. Comicamente, o mestre admite que talvez tenha exagerado um pouco. Após o ocorrido, Bulma e Ulon, com o radar do dragão, procuram a esfera dentre os escombros do castelo. Gyumayo afirma que até mesmo o clima do lugar melhorou, que inclusive será um lugar melhor para morar. Ao mestre pedir desculpas por destruir o castelo, Tite afirma que não há problemas, que outro será construído futuramente. Goku então diz ao mestre que gostou muito da sua técnica e pergunta se pode ensiná-lo. Porém, o mestre diz ao garoto que seria impossível, que precisaria treinar 50 anos para dominar essa técnica. Enquanto o mestre, distraído, conversa com Gyumayo, Goku faz uma réplica da técnica, com pouca energia, comparando a técnica original do mestre, mas o suficiente para quebrar mais um automóvel na jornada. Todos se surpreendem, inclusive Goku, mas lamenta dizendo que seu golpe não se compara ao do mestre Kami. Gyumayo, surpreso, diz que o garoto só podia ser mesmo o neto de Son Gohan, sendo isso uma informação curiosa para o mestre, que puxa na memória e lembra que, de fato, Son Gohan havia contado a ele que achou um garoto com o rabo abandonado nas montanhas e o adotou, e pelo visto, o avô do garoto o treinou muito bem. Quando o mestre pergunta como está Son Gohan, Goku explica ao ancião que seu avô morreu faz tempo. O mestre lamenta e pergunta ao garoto se gostaria de ser treinado por ele, acreditando que o garoto possa superar seus limites. Goku, muito feliz, aceita o convite, mas avisa que irá depois de encontrar as esferas com seus amigos. Após ver essa cena, Yantia fica surpreso, pois Muten Roshi não é conhecido por aceitar discípulos, a não ser que veja grande potencial neles. Ao ser perguntado por Pual se pretende desistir das esferas, Yantia diz que não desistirá, mas o carro com o transmissor foi quebrado, dificultando para que possam seguir o trio em jornada. Então afirma que irão seguir de perto, mas com cautela. Após uma severa procura dentre os escombros do castelo, Bulma consegue achar a esfera de 6 estrelas. Na hora em que se preparam para partir, Bulma nota que o carro foi destruído. Quando a garota questiona como irão continuar a jornada, Gyumayo oferece um carro a eles, afirmando que é um modelo antigo, porém veloz. Quando entram no carro e já estão prestes a partir, o mestre Kami pergunta a Bulma se não tá se esquecendo de nada, relembrando a garota sobre o trato que fizeram mais cedo. Então Bulma pede para que o mestre espere um instante e chama o Long para conversarem em particular, explicando para ele que prometeu que deixaria o velho cutucar o seu peito se ele apagasse o fogo do monte. Bulma pede então ao Long que se transforme nela e cumpra o trato no lugar dela. O porquinho imediatamente nega e afirma que de jeito nenhum vai deixar o velho cutucá-lo. Bulma então o ameaça, dizendo que vai assobiar se ele não cumprir o que ela está pedindo. Mais uma vez, o Long se transforma na versão rechonchuda da garota, que Bulma imediatamente reprova e pede para ele copiá-la direito. Na segunda tentativa, até mesmo Bulma se surpreende com a semelhança. Então o Long chama o mestre, que vai correndo onde o metamorfo está. Ao mestre perguntar se ela o deixará cutucá-la, o Long, para sacanear Bulma, pergunta ao mestre se ele não prefere fazer um paf-paf, e explica que é só colocar o rosto em seu busto. Depois disso, enquanto o mestre está em transe, se achando o homem mais feliz do mundo, Bulma reprova a atitude de Ulon, fazendo passar por uma depravada qualquer. Quando Goku pergunta se já acabaram para partirem, Tite pergunta ao garoto se quando crescerem, ele voltará para pedir a mão dela em casamento.
O garoto não entende muito bem, mas diz que se ela vai dar alguma coisa a ele, ele voltará sim. Após despedirem de seus novos amigos, os três partem em busca da sétima e última esfera que falta. Yantia e Poal imediatamente os seguem, mas o ladrão pede ao esquilo uma cápsula mais rápida. Caso contrário, os perderão pela velocidade do carro que o trio ganhou de Gilmayo. E a história continuará no próximo capítulo. Mas diga então nos comentários, vocês gostaram do vídeo? Se não é inscrito, inscreva-se no canal e qualifiquem com um like. Beijos, até mais!